Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. Imagina que um açougue está falindo, mas começa a vender carne de vegano e tudo começa a melhorar. Pois este é o filme Some Like It Hare, ou Churrasco de 2021, e eu sou F, o espetinho fugitivo. Então vamos recapitular. Em um açougue de bairro, o vendedor começa a fazer o corte de uma carne na frente da cliente, mas ele começa a cortar como se fosse uma arte e dá até uns tapas no bumbum da picanha, só para ter certeza que estava boa. Mas sua esposa, que trabalhava junto, já estava ficando impaciente porque ninguém liga para aquilo, e como bônus por esperar, ela manda um vidro de temperos. Sua esposa reclama que se ele fizesse com ela o mesmo com as carnes, ela estaria mais feliz, e sabemos que palavras negativas atraem coisas ruins, pois um grupo invade o local e começa a quebrar tudo e eram manifestantes veganos, e Vincent vai pra cima e consegue tirar a máscara de um, mas ele não faz nada e o cara foge, e Sophie fica com cara de desprezo. No final do dia, eles passam para visitar alguns amigos, e esse casal gostava de falar de dinheiro e o quanto gastavam com tudo que compravam, e eles possuíam uma rede de açougues e por isso tinham muito dinheiro para viajar e comprar uma casa grande, e fica jogando na cara deles que eles são pobres. E como presente, o cara traz uma arma e diz que agora Vincent poderia se defender desses veganos malucos. Vincent não gosta da ideia porque é muito pacífico, e indo para casa, Sophie começa a reclamar que ele precisa fazer algo, e no caminho estava um jovem de bicicleta e ele reconhece como um dos que quebraram sua loja, e na raiva passa por cima, mas quando percebe o que fez, começa a ficar nervoso, e Sophie diz que agora ele não poderia falar nada porque com certeza eles seriam presos, então ele coloca na van e vai para casa. Sophie começa a assistir um documentário sobre alguns assassinos e como eles agiam, e enquanto isso, Vincent precisa cortar o boneco em pedaços para que ninguém perceba nada, e ele tem a ideia de transformar em um presunto e dar para o cachorro. Que porra é essa, marreco? E na hora de dormir, Sophie diz que queria se separar porque precisava de mais emoção na vida, e ele sem reclamar vai dormir no sofá. O clima está estranho, mas ainda precisavam trabalhar, e uma cliente fiel aparece e pede mais um pouco do presunto especial, porque era a melhor coisa que ela já comeu na vida. Mas Vincent não lembra de ter carne nova e Sophie mostra o pedaço de presunto que encontrou na geladeira, e ele percebe que era o vegano, e para não perder a venda, ele inventa que era carne de um porco iraniano que tinha uma produção especial, e assim que a cliente vai embora, ele revela para Sophie a verdade, e mesmo sendo muito bizarro, ela diz que era a melhor carne que já comeu, e isso poderia salvar o açougue do prejuízo dos veganos. E começam a aparecer vários clientes atrás dessa carne, até um policial, e aquilo poderia ser o fim deles, mas o cara só veio porque gostou muito. À noite, ele decide provar aquela carne, para ver se era tão boa mesmo, e faz um bife, mas fica pensando que era muito errado. E Sophie aparece e diz que comeria tudo se ele não quiser, mas provando, ele percebe que era a melhor carne que já comeu na vida. No dia seguinte, sua filha aparece em casa para apresentar seu namorado Lucas, e parece ser um cara legal, mas no almoço ele diz que era vegano, mas respeitava todo mundo que comia, porque é uma decisão pessoal. O problema é que sua filha parou de comer porque ela comendo carne indiretamente faria ele comer, então ela também parou. E aqui é o cúmulo do absurdo, a filha de um açougueiro virar vegana. E antes fosse só isso, porque ele não bebe nem vinho, a não ser que seja vegano. E ao fim da tarde eles se despedem, mas Sophie já está com raiva no coração. A carne especial acabou e todos os clientes estão querendo mais, então eles decidem ir em um restaurante vegano para encontrar alguém apto a entrar no cardápio, mas a maioria era muito magro e não daria muita carne. Mas quando o gerente aparece, era um gordinho mequetrefe, e não sei como o vegano consegue ser gordo. Eles esperam ele sair e começam a segui-lo até em casa, e Vincent pega seu cutelo especial, mas na hora do golpe final ele se assusta e sai correndo, e Sophie pergunta o que aconteceu, e ele inventa que apareceram vários moradores e ele precisou correr para não ser pego, mas ela sabe que ele peidou na farofa e mais uma vez ela o chama de covarde, e ela diz que ele precisava de um modo operandi para atrair seus porcos, e Sophie tem uma estratégia e se passariam por ativistas veganos e fariam um convite para libertar alguns animais. Dessa forma, eles teriam sempre uma nova leva. O problema é que eles passam o dia todo ali e só aparecem pessoas malucas, até que um aceita, mas o cara era muito
magrinho e daria para fazer apenas uma bisteca. Quando eles chegam no local, o magrinho leva mais 2 amigos que estavam chapados, e agora seria difícil fazer alguma coisa, e eles têm a ideia de uma grande rede de açougue na cidade e quebrar tudo. Dessa forma, ganhariam a confiança deles. E no caminho, um deles começa a olhar para o Vincent como se o conhecesse, até porque esse cara fez parte do ataque no seu açougue. E chegou o grande momento, e eles invadiriam essa grande rede de açougue, e Sophie pede para esperar no carro, enquanto que eles fazem o serviço. E nesse dia, Vincent nunca ficou tão feliz em destruir um lugar, pois era o açougue dos seus amigos que se achavam e jogavam tudo na cara deles. E para comemorar, eles saem para jantar, mas Sophie diz que mais uma vez ele não fez o que era necessário, e ele vai para casa com raiva porque aquilo não era algo normal. Um garçom do restaurante percebe a situação e pergunta se ela estava bem, e na hora de ir embora, ele diz que a levaria em casa para ela não ficar sozinha. E chegando, eles começam a conversar, e ele diz que trabalhava ali, mas era vegano, e ela começa a enxergar as novas possibilidades, e quando se beijam, ela morde sua língua que começa a sangrar, e ela pede para ele subir que cuidaria dos ferimentos. Vincent está de boa quando aquele homem aparece e ele pergunta o que estava acontecendo, e ela diz que essa seria a oportunidade que eles precisavam, mas ele não queria fazer aquilo, e vai falar com o cara. Mas quando chega, ele já estava sem roupa e diz que sabia que eles queriam fazer uma baguncinha legal, e na raiva ele vai pra cima porque não deixaria desrespeitar sua esposa, e agora sim ele teve coragem de fazer o necessário. O problema é que a campainha toca e era sua filha. A filha começa a reclamar do namorado Lucas, que queria terminar porque ela era filha de açougueiro, e ele estava se pegando com outra vegana do trabalho, mas como aquilo era uma oportunidade, eles pedem para ela perdoar o namorado e voltar com ele, porque seria bom para a família. E os dois passam a noite toda preparando as carnes para o dia seguinte e limpando os rastros. No dia seguinte, seus amigos chamam os dois para ver o que aconteceu, e o açougue deles estava todo destruído, e os dois começam a agir como se fossem donos de tudo, só porque tinham dinheiro, e começam a jogar na cara do policial que ele não sabia fazer o trabalho, e diz que não era racista porque era amigo do Vincent, e o policial percebe que não dá para conversar com eles e diz para Sophie e Vincent que prefere a carne deles. Eles voltam para trabalhar, mas em menos de um dia toda a carne acaba, e eles precisam conseguir algo para o dia seguinte, então pegam aquele gordinho vegano, e agora os dois estavam habilidosos com os porquinhos, e começam a fazer uma caçada pela cidade, e tudo está indo bem, até que marcam com outro gordinho à noite, perto da floresta, e ele precisava escolher uma máscara para libertarem os animais, mas ele percebe que Vincent estava com maldade e sai correndo, e esse poderia ser o fim deles, porque seriam descobertos, mas quando o gordinho vai correr pela floresta, ele tem um ataque cardíaco e cai falecido. E galera, o cara é vegano para ser saudável e morre de ataque cardíaco por ser gordinho. A vida é uma loucura mesmo. A vida deles está muito melhor, e o casamento nunca esteve tão bom, então eles se encontram com os amigos para almoçar e levam a carne especial, e eles percebem que aquilo era muito bom e pedem um fornecedor, mas Vincent diz que não pode gerar concorrência, até porque eles não vendem carne de verdade, mas plástico com hormônio, e os amigos começam a ficar ofendidos e os dois começam a brigar, porque eles nunca foram amigos de verdade, só gostavam de se achar, e na briga Vincent morde um pedaço da orelha e começa a mastigar. Eles começam a assistir o Discovery Animal e se veem como os grandes predadores atrás de suas presas. E um dia, eles saem para fazer um churrasco no parque e um vegano pede para eles fazerem em casa porque a fumaça estava atrapalhando as árvores. E esse daí virou estatística. E os dois estão numa feira vegana para encontrar sua próxima carne, mas acabam encontrando com sua filha e seu namorado Lucas, e ele começa a falar que aquilo era estranho, eles estarem ali enquanto que vendiam carne. E um dos caras que estava desconfiado olha e percebe que eles não eram veganos, e para não perder a viagem, fazem uma carne vegana ao barbecue, e tudo estava indo bem, até que alguém bate na porta do açougue à noite
noite e era o policial que veio falar sobre o ataque na loja deles. Ele diz que ainda não encontraram os culpados, mas que muitos veganos estavam sumindo pela cidade. E para piorar, o cachorro aparece atrás carregando uma mão e ele grita para ele voltar, e quase que tudo dá errado. Mas a sorte ainda estava do lado deles, pois à noite em casa a campainha toca e era Lucas, que veio sem ninguém saber para pedir desculpa pelo que aconteceu na feira vegana. E Sophie só está olhando para ele como se fosse um suculento pedaço de carne, mas Vincent percebe que estava indo longe demais e manda ele embora, e quando abre o açougue, diz que não estavam mais vendendo e todos os clientes vão embora. Sophie olha para ele com desprezo, mas dessa vez ele estava determinado a parar com aquilo, e ele diz que ela poderia ir embora se quiser. Então ela começa a fechar a loja naquele dia, mas os 3 veganos da van aparecem e a levariam para dar uma volta, já que ela mentiu sobre ser a favor dos animais, e como exemplo, ela seria picotada igual os pobres bois que morreram para nos alimentar. Mas o que eles não contavam, que Vincent estava passando pelo local e escutou o barulho. Então ele chega com o cachorro e começa uma lutaria nervosa, mas eram muitos e ele seria morto. Mas Sophie o salva no final. O problema é que através daquilo uma investigação foi aberta e agora eles viraram um episódio da série sobre assassinos que Sophie gostava de assistir. E seus antigos amigos foram chamados para dar uma entrevista, mas eles conseguem ser racistas ao vivo. E Sophie e Vincent recebem prisão perpétua. E aqui aprendemos que existe carne melhor que picanha. Mas claro que eu estou falando de abóbora. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo e para de olhar com maldade pro seu amigo gordinho. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!